Outro dia eu gravei um vídeo falando sobre alienação parental e falei sobre as falsas denúncias de abuso sexual e a implantação de falsas memórias. E aí recebi várias mensagens me pedindo para falar sobre esses dois assuntos. Como são dois assuntos amplos e para não tornar o vídeo muito comprido e denso, cansativo, eu resolvi dividir. Hoje eu vou falar para vocês sobre falsas denúncias de abuso sexual, que é uma coisa que vem acontecendo numa crescente, porque o alienador, ele não mede as consequências dos seus atos, em função de não conseguir elaborar o luto da separação, de mágoa, de raiva, de rancores, não conseguindo lidar com a sua dor, ele tenta agredir de qualquer jeito o alienado, nem que para isso ele tenha que usar a criança, porque ao fazer uma denúncia de abuso sexual, o alienado não terá acesso às visitas ao filho, até provar que ele não abusou daquela criança. Então, isso se tornou um argumento muito comum de a gente ver nos processos de guarda e que envolve alienação parental. Claro que a pessoa, que o alienador, ao fazer isso, ele demonstra, ele atesta a sua patologia, porque ele sabe que aquilo só existiu no seu imaginário. E levar o seu filho, expor uma criança inocente que não tem nada a ver com o conflito conjugal dos pais para um exame de corpo delito, só pode ser doença, gente. Não tem como pensar em outra coisa. E essa criança, claro que que esse exame não é uma coisa agradável, isso tem uma representação psíquica na vida da criança. E muitas vezes entra a implantação de falsas memórias nessa história. Mas as falsas memórias vamos deixar para depois. E a gente percebe que o alienador, ele é muito convincente, ele é muito manipulador, ele é sedutor, ele conta uma história às vezes que a gente se encanta e diz, coitada dessa pessoa, como é que ela conseguiu viver tudo isso? Daí a importância tanto do perito como do assistente técnico ler detalhadamente todo o processo, não pode ter preguiça. Perito e assistente técnico tem que gostar de ler. E tem que ler com um olhar investigativo. Tem que observar, porque as falas se contradizem às vezes. E a gente pega isso nos processos. E eu, quando atuo como assistente técnica, na maioria das vezes, eu consigo derrubar o laudo do perito pelas contradições que eu venho vendo na fala do alienador. Em cada órgão que ele vai, ele conta uma história. E às vezes o próprio terapeuta que acompanha a criança não percebe que o alienador ele está atuando no comportamento. E aí a gente consegue derrubar mostrando a atuação, mostrando as contradições, mostrando que aquilo não é possível, que não tem como ter acontecido. Né? Então, a gente tem que estar muito atento, porque nós não podemos deixar que o menor seja prejudicado, seja impedido de conviver com o outro genitor por questões de mágoas, de ressentimentos do alienador. A criança não tem culpa. Não podemos aceitar que uma pessoa inocente seja condenado. Então a gente tem que ficar atento a tudo isso. É mais comum do que vocês pensam. E a gente precisa estar sempre prestando, enquanto perito, enquanto assistente técnico, atenção nos mínimos detalhes que tem, porque muitas vezes um profissional só, e às vezes não é nem o perito, e eu digo isso porque eu atuei num processo como assistente técnica, que a própria perita, psicóloga perita, não conseguiu
concluir que aquele pai que era acusado de ter sido um abusador realmente tivesse cometido o abuso. Mas a psicóloga que acompanhava a criança sustentava que aquela criança tinha sido abusada. E aí, com elementos que tinham no processo, eu consegui mostrar que não, que a colega estava equivocada, que ela estava sendo manipulada pela mãe da criança e não estava se dando conta disso. Então a gente tem que ter um olhar muito atento. E claro que fazer falsas denúncias de abuso sexual é patologia, não tem como dizer que não. E deixar isso claro, porque isso pode reverter a guarda para o genitor alienado. O juiz pode determinar, está previsto na lei de alienação parental. Então, antes de fazer esse tipo de denúncia, é importante que o alienador pense nas consequências, mas ele não pensa. E cabe a nós, peritos, a nós que atuamos como assistentes técnicos, ficarmos atentos, porque muitas falsas denúncias de abuso sexual se vê nos processos de alienação parental.